Olá, passo a passo de hoje é desse lindo macacãozinho em crochê para bebê. Olha só que bonitinho. Esse tamanho aqui é um tamanho maior, ele serve de 6 meses a 1 ano. Eu vou passar para vocês as medidas aqui. Olha só, aqui ó, na cinturinha, ficou medindo aqui, ó, 17 centímetros, 27, né, 27 centímetros aqui na cinturinha. Aqui na parte aqui, onde fica o bumbum, no lugar da fralda aqui, tá medindo 32 centímetros, sem esticar, né? Porque ele estica mais. O crochê cede um pouquinho, né? Aqui na parte do peitinho aqui, ó, 17 também, né? Porque a gente foi fazendo a mesma medida aqui, ó. 17 não, 27. A gente foi fazendo a mesma medida até uma certa altura. E depois que a gente vai aumentando esses pontinhos aqui. Vocês vão ver aí no decorrer do passo a passo. Aqui no comprimento, ó, ele ficou medindo da gola até embaixo no pezinho. Ele ficou medindo 51 centímetros. Então, ele ficou um macacãozinho grandinho. Olha só. Ficou grandinho, que serve até 1 ano de idade. Então, vocês podem acompanhar aí pelo passo a passo. E aí, vocês podem estar adaptando e fazendo menor também, ou até mesmo maior. Então, aqui, se vocês quiserem, eu posso deixar as quantidades de pontos que eu faço para o tamanho menor, né? De 0 a 6 meses. Que a gente começa aqui com menos ponto, a gente faz menos carreiras, né? E aí, eu posso estar passando a medida para vocês. Mas esse tamanho aqui, do passo a passo, é de 6 meses a 1 ano. Eu vou mostrar para vocês agora os materiais que eu utilizei para estar confeccionando. Olha só, o fio utilizado para confeccionar o macacão foi esse aqui, ó. Ele é o da Círculo, né? Amore Baby. Nessa cor aqui, azul. Ele é um azulzinho bem clarinho, né? Como eu fiz para menino, eu escolhi essas cores que eu achei que ficou bem legal. E utilizei o mesmo fio no branco para fazer os detalhes. Aqui eu utilizei a agulha 1,75, mas você pode estar usando uma maior, se você preferir, né? A 2 ou a 2,5. Eu utilizei essa porque, como meus pontos são frouxos, deu certo eu fazer com essa agulha aqui 1,75. Utilizei também tesoura para arrematar os fios. Utilizei fita métrica. E são esses os materiais. E aqui também eu utilizei esses botõezinhos aqui. Olha só, eu escolhi na cor branco para estar combinando com os detalhes. Olha só que bonitinho que ficou. Então, é isso. Vamos começar o passo a passo, então. Eu espero que vocês gostem. E peço a vocês mais uma vez para se inscrever no meu canal, curtir e comentar o meu vídeo. Vamos começar o passo a passo. Aqui, para fazer o macacãozinho, a gente vai começar fazendo 80 correntes. Feitas 80 correntes aqui, eu vou fazer aqui, ó, vou segurar aqui, ó, na última, vou fazer aqui mais 2 correntes, vou voltar aqui, ó, na 4ª corrente, fiz mais 2, vou voltar na 4ª, ó, 1, 2, 3, na 4ª corrente e vou fazer um ponto alto. Aqui eu fiquei com 2 pontos altos. Estou fazendo assim que eu preciso ficar com 80 pontos aqui. Então, feitos os 2 pontos, eu venho na próxima corrente, faço mais um, que é 3, 4, na próxima, um ponto alto, 5, e vou fazer aqui até eu ficar com 13 pontos altos. Feitos os 13 pontos aqui, agora eu vou fazer 2 correntes, vou vir aqui na próxima correntinha e vou continuar fazendo pontos altos. E aqui eu vou fazer um total de 15 pontos altos. Então, faço 1, 2, 3 e vou fazer até eu completar 15 pontos. Aqui eu já fiz os 15, vou fazer 2 correntes e aqui eu vou fazer, ó, vem na próxima corrente, vou fazer um ponto alto. Na próxima, um ponto alto, e vou fazer aqui num total de 24 pontos altos.
Feitos os 24 pontos altos, vou fazer 2 correntes novamente, vou vir na próxima corrente e vou continuar fazendo pontos altos sobre cada corrente até eu ficar com 15 pontos altos novamente. Terminei os 15, faço 2 correntes e venho aqui na próxima e vou fazer aqui os meus 11 pontos altos restantes aqui. Onze não, 13, né? A gente começou aqui com 13, aí aqui no final também é 13 pontos altos. Aí fazendo a quantidade de correntinha certinho, como eu fiz, dá certinho os nossos pontinhos. Agora eu vou subir aqui 3 correntes, que dá a altura de um ponto alto, vou virar e venho aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E vou fazer aqui os meus 13 pontos altos, 11 é do tamanho menor. Esse aqui é do tamanho macacãozinho, que vai ficar um pouquinho maior. Vou fazer aqui os meus 13 pontos. Ó, fiz os meus 13 pontos altos, ponto em cima de ponto. Aí fica assim, ó. Chegando aqui nesse espacinho onde temos 2 correntes, aqui a gente vai fazer um lequezinho. Então, eu vou fazer 2 pontos altos aqui dentro, 2 correntes e 2 pontos altos. Ó, chegando aqui, onde temos aqui os 15 pontos, a gente vai fazer ponto sobre ponto. Ó, vamos fazendo ponto sobre ponto, até chegar no espacinho. Chegando no espacinho, a gente vai fazer a mesma coisa, leque aqui dentro, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Aqui também, onde temos os 24 pontos, a mesma coisa. Faz ponto sobre ponto, chegando aqui, a gente faz um leque de 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. E vamos assim até o final. Todo espacinho que a gente tem 2 correntes, a gente vai fazer um lequezinho, tá? Vamos fazendo assim até chegar aqui no final. Ó, fazendo dessa forma. Terminei aqui a minha carreirinha e ficou assim, ó. Agora eu vou subir aqui 3 correntes, que dá a altura de um ponto alto, vou virar e vou continuar fazendo carreirinhas de repetições. Aqui eu faço ponto alto sobre ponto alto, chegando no leque eu faço leque. Então aqui eu vou fazer aqui 10 carreirinhas dessa forma. Ó, chegando aqui, eu vou fazendo ponto alto sobre ponto alto. Ó, para cada pontinho da carreira anterior, eu faço um ponto alto. Chegando aqui no leque, eu faço, ó, chegando aqui no espacinho, eu faço 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. E assim que vai crescendo aqui, ó, o corpinho do macacãozinho. Então, aqui eu vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. E chegando aqui, eu faço leque dentro de leque. Continuo fazendo ponto alto sobre ponto alto. Em cada espacinho, eu faço leque dentro de leque. Tá bom? Então, ó, vai ficando assim, ó. Então, eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3 carreiras. Eu vou fazer até completar 10 carreiras, aí eu volto pra gente continuar. Vou fazendo dessa mesma forma, indo e voltando, até eu ficar com 10 carreiras. Aí, quando eu terminar as 10, eu volto, tá? Pra gente continuar. Terminei aqui as minhas 10 carreirinhas e ficou assim. Agora, a gente vai fechar as manguinhas. Então, aqui eu já comecei aqui a minha 11ª carreirinha e fiz só essa parte aqui, ó. Essa primeira parte de pontos altos. Aí, eu estou aqui, ó. Ó, vim até aqui, ó, só aqui, até aqui no primeiro leque. Então, eu venho aqui no primeiro leque e vou fazer aqui um ponto alto. Peraí que aqui saiu. Ó, faz um ponto alto aqui dentro do primeiro leque. Ó, feito um ponto alto, depois que eu fiz a carreirinha todinha aqui, né?
Aí eu venho aqui, ó, no segundo leque, ó, e vou fechar assim, e aqui vai ser a manguinha, olha só. Então, eu fecho aqui, ó, eu venho aqui, venho dentro do outro leque, aí no caso aqui eu não trabalho, né? Venho aqui dentro do outro leque e vou fazer um ponto alto, ó. E aqui eu dou continuidade fazendo um ponto alto para cada pontinho da carreira anterior, até chegar lá no outro leque. Ó, aí vou fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto, aí vai ficando assim. Vou fazendo até chegar lá no outro leque, onde a gente vai fechar novamente a outra manguinha. Cheguei aqui, ó, no outro leque, e aqui eu vou fazer um ponto alto dentro do leque e já venho aqui, ó, no outro leque e vou continuar fazendo. E aqui eu venho aqui dentro do leque e vou fazer um ponto alto. E aqui eu continuo fazendo aqui a minha carreirinha de pontos altos, terminando aqui essa parte. Então, a gente fecha a manguinha dessa forma. Terminei aqui minha carreirinha, aí ficou dessa forma, ó. Fechadinho aqui a manguinha e desse lado aqui também. Agora aqui, eu vou subir aqui uma corrente. Vou subir duas correntes, né? Que a gente vai fazer agora uma carreirinha todinha de pontos baixos. Então, subi aqui duas correntes, venho aqui, ó. E vou fazer um ponto baixo no próximo ponto. Venho no próximo ponto baixo e vou fazendo pontinhos baixos aqui por toda a volta. Ó, um pontinho baixo para cada pontinho alto da carreira anterior. Vai ficando assim. Terminei aqui a minha carreirinha de ponto baixo, olha só, de pontinhos baixos, e ficou dessa forma. Aqui agora, a gente vai começar a fazer o pontinho do macacão. Então, vou subir aqui 3 correntes, que dá a altura de um ponto alto, vou virar. E aqui no próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Faço uma corrente, pulo o próximo ponto alto, venho no próximo e faço um ponto alto. Vou no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto alto, venho no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Uma corrente e vou fazendo assim 2 pontos altos, um seguido do outro, e uma correntinha de espaço pulando um ponto alto. Então, você vai fazendo assim por toda a volta do macacão. Aí, você vem, faz 2 pontos altos, uma corrente, pula uma corrente, faz 2 pontos altos. E vou fazendo assim por toda a volta. Quando chegar no final, eu volto com vocês. Vai ficando assim, ó. Terminei aqui a minha carreirinha e ficou assim. Olha só, aqui faltou um pontinho, aí eu coloquei 2 pontinhos juntos. Aí, se faltar aí pra você também, você pode estar colocando 2 juntos assim, que não tem problema. No meu aqui, como faltou um, eu coloquei 2 no mesmo ponto, né? Aí, deu certinho aqui. Agora, eu vou subir 3 correntes, que dá a altura de um ponto alto, vou virar. Vou vir aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Venho aqui dentro do espacinho e vou fazer 2 pontos altos. Faço uma corrente e aqui só nesse início eu vou fazer aqui 4 pontos altos. Fiz 2 aqui, aí aqui vai ser 4, no próximo vai ser 2 também. Aqui eu fiz uma corrente, venho aqui no espaço e vou fazer 2 pontos altos. Uma corrente, venho dentro do espaço e faço 2 pontos altos. Uma corrente e vou seguir fazendo dessa forma, 2 pontos altos dentro do espacinho
uma corrente de separação, vou fazendo assim até o final da carreira. Chegando no final da carreira, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Ó, 2 pontos altos no espaço, uma corrente, 2 pontos altos no espaço. Vou fazer assim por toda a volta. Vai ficando assim. Cheguei aqui no finalzinho da carreira e aqui eu faço um ponto alto aqui no penúltimo ponto, mais um ponto alto no último ponto. Aí fica assim, ó. Vou subir 2 correntes, virar. Venho aqui no próximo ponto e faço um ponto alto. Faço uma corrente e já venho aqui, ó, no próximo espacinho, faço 2 pontos altos. Uma corrente, 2 pontos altos. E vou seguir fazendo a carreira da mesma forma da carreira anterior. E aqui, ó, só no início que vai ser sempre assim, ó, 2 pontos altos em uma carreira, 4 na outra. 2 na próxima, 4 na outra, só no início. Então, aqui, ó, na quarta carreira, a gente vai ficar com 4 pontinhos igual aqui na segunda, tá bom? Então, vou fazer essa repetição de carreira até eu ficar com 7 carreiras iguais a essa. Aí, a partir da 8ª é que a gente vai fazer uns aumentos. Mas, agora a gente vai fazer por 7 carreiras, assim, dessa mesma forma, sem aumento, tá bom? Só carreira, assim, de repetição. Então, vou fazer as minhas 7 carreiras aqui com essas aqui, ó. Já fiz 1, 2, 3, né? Tô na terceira. Vou fazer essa e mais 5. Mais 4, né? Vou terminar essa aqui, fazer mais 4 para completar 7. E já volto com vocês. Voltei aqui, olha só. Fiz aqui as minhas carreirinhas. E aqui, ao invés de 7 carreirinhas, eu fiz 8 carreirinhas aqui de ponto sobre ponto, sem aumento. Ó, só de bloquinhos de 2 pontos altos separado por uma corrente. Agora aqui vamos fazer a nona carreira dessa aqui do pontinho do macacãozinho. Eu vou subir aqui 3 correntes, que dá a altura de um ponto alto. E aqui eu vou fazer 2 pontos altos. Vai ficando assim. E aqui agora a gente vai começar a fazer os aumentos. Então, aqui eu fiz 2 pontos altos aqui, eu vou fazer aqui uma corrente. E aqui dentro desse espacinho aqui, eu vou fazer 3 pontos altos. Ao invés de 2, eu faço 3. Uma corrente. E nesse aqui eu vou fazer 2 pontos altos. Então, o aumento dessa carreirinha aqui vai ser, em uma carreirinha eu faço, em um espacinho eu faço 2 pontos altos, no outro 3. No próximo 2, no próximo 3. E vou fazendo assim até o final da carreira. Ó, fiz 2 nesse eu já faço 3 pontos altos. Aí assim vai crescendo aqui, que é a parte do bumbum da criança, né? Onde fica a fraldinha. Então tem que ser mais larguinho. Então fiz 2, aqui eu faço 3. E aqui, dessa forma aqui, eu vou fazer mais 3 carreirinhas igualzinho esse aqui. Tô fazendo aqui a minha primeira, né, com esse aumento, vou fazer mais 2 igual, e vou ficar num total de 3. Então, todas assim, ó, com 3 aumento num espacinho, 2 no outro, 3 em um, 2 no outro. Vou fazendo assim por 3 carreirinhas, tá bom? Vou fazer aqui as minhas 3 e já volto com vocês. Terminei aqui as minhas carreirinhas, olha só. E agora a gente já tá num total dessas carreirinhas aqui, ó, nesse pontinho aqui, a gente já tá num total de 11 carreirinhas, que a gente fez 8, né, de pontinhos sem aumentar, e mais 3 agora com aumento. Então, a gente fez 11 carreiras. Agora, vamos fazer agora, vamos continuar fazendo, eu vou aumentar mais um pouquinho aqui. Vou subir 3 correntes, vou virar, vou vir aqui e vou fazer, ó, 2 pontos altos, uma corrente. Aqui dentro eu não vou fazer corrente, 2 pontos altos. E aqui dentro eu vou fazer mais 3 pontos altos. Faço uma corrente, venho aqui no próximo espacinho e faço 3 pontos altos. E aqui essa carreirinha todinha, ó,
uma corrente, 3 pontos altos. Uma corrente, 3 pontos altos. E aqui, essa carreirinha todinha vai ser feita com bloquinhos de 3 pontos altos. Vamos manchar aqui que ficou. Ó. E aí, nosso aumento agora vai ser assim. Ao invés de a gente fazer 3 em um e 2 no outro, a gente vai fazer todos com 3 pontos altos. E assim eu vou fazer por 12 carreirinhas. E aí termina o nosso pontinho do macacão. Então, contando com aqui, ó, a gente fez 8, mais 3 deu 11. Agora, a gente vai fazer mais 12. A gente vai ficar num total de 23 carreirinhas desse pontinho aqui, ó, do macacão, tá bom? Então, vamos fazer aqui 12 carreirinhas, tudo de bloquinho de 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente. Eu vou fazer essa aqui e mais 11. Vou ficar num total de 12 carreirinhas desse mesmo jeito aqui, ó, 3 pontos altos em cada espacinho, separado por uma corrente. Vou fazer aqui as minhas 12 carreirinhas dessa forma e volto pra gente fechar, né, o macacãozinho e já fazer a perninha, tá bom? Terminei aqui as minhas 12 carreiras de bloquinhos de 3 pontos altos, separado por uma corrente. E aqui eu fiquei num total, aqui ó, do corpinho do macacãozinho, no total de 23 carreirinhas. Agora aqui, eu vou fechar aqui na terceira corrente, ó, a gente fecha, aí fica assim, ó. E aqui agora, eu vou fazer aqui 1, 2, 3 correntes, que dá a altura de um ponto alto. E aí, eu vou seguir fazendo bloquinhos de 3 pontos altos. Aqui, eu fiz aqui 3 correntes, vou fazer aqui mais uma, que é de espaço, e vou vir aqui, e vou fazer 3 pontos altos. Uma corrente, e vou seguir fazendo bloquinhos de 3 pontos altos por toda a volta. Aqui, eu fiz 3 correntes e mais uma de separação. Quando eu voltar, eu vou fechar aqui com 2 pontos altos, aí eu vou ficar também aqui com o meu bloquinho de 3 pontos altos, tá bom? Então, aqui, eu vou seguir aqui, ó, uma corrente, próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma corrente, 3 pontos altos no próximo espaço. E vou fazer assim por toda a volta, até chegar aqui, ó, onde a gente começou. Terminei a minha carreirinha aqui, aí eu venho aqui, ó, vou fazer 2 pontos altos. Vou finalizar aqui na terceira correntinha com um pontinho baixíssimo. Agora aqui, eu contei aqui, ó, fora esse aqui, eu contei 21 quadradinhos e marquei aqui, ó, no meio. Contei 21 bloquinhos de 3 pontos altos pra cá e 21 pra cá, tá bom? Então, o tamanho que você estiver fazendo, tem que dar a mesma quantidade de um lado e a mesma do outro, pra gente tá fazendo a perninha. Então, aqui, ó, eu vou vir aqui, ó, vou subir 3 correntes, que dá a altura de um ponto alto, e já vou vir aqui, ó, fazer o meu bloquinho de 3 pontos altos. E vou seguir fazendo bloquinhos de 3 pontos altos separado por uma corrente, até chegar lá na outra perninha. Na outra perninha não, até chegar no marcador aqui. Aí eu vou seguir fazendo. Vai ficando assim, ó. Cheguei aqui onde tá o marcador. E daqui, eu venho aqui, ó, onde a gente começou a carreirinha. Aqui, ó. E vou emendar aqui com um pontinho baixíssimo aqui na terceira corrente. Ó, assim a gente fecha a nossa perninha. Aí aqui eu vou caminhar com pontinhos baixíssimos aqui pro espacinho e vou continuar fazendo minha carreirinha de bloquinhos de 3 pontos altos. Faço uma corrente e vou fazendo bloquinhos de 3 pontos altos. Aí, vou fazer até chegar aqui, ó, onde começamos. Aqui a gente fechou, né? Vou fazer até chegar aqui.
Voltei aqui, e aqui na perninha eu fiz 8 carreirinhas de 3 pontos altos, separado por uma correntinha. Então, aqui, ó, a partir do momento que eu fiz a emenda aqui, eu fiz 8 carreirinhas aqui no comprimento da perninha, todo de 3 pontos altos, separado por uma corrente. Agora, vamos começar a fazer as diminuições. Então, aqui eu vou caminhar aqui, pontinho baixíssimo. Aqui pro meio. Ó, e aqui eu vou subir 3 correntes, que dá altura de um ponto alto. Vou voltar e vou fazer mais um ponto alto. Faço mais um ponto alto. Fiquei com 3 pontos altos, uma corrente. E aqui no próximo espaço, eu faço 2 pontos altos. Uma corrente. No próximo, eu faço 3 pontos altos. Então, vamos fazer a nossa diminuição dessa forma, como a gente fez lá no corpinho. Uma corrente e aqui eu faço 2 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui por mais 4 carreiras dessa forma. Vou diminuindo assim. Em um espacinho eu faço 3 pontos altos, no outro eu faço 2. Em um faço 3, no outro 2. E vou fazendo assim até o final da carreira e vou fazer mais 3 carreiras dessa mesma forma. Vou ficar num total de 4 carreiras com essa diminuição aqui. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Terminei aqui as minhas carreirinhas e aqui eu fiz 4 carreirinhas fazendo as diminuições, fazendo 3 pontos altos num espacinho e 2 no outro. Então, aqui a gente já tá no total de 12 carreirinhas. Agora, aqui a gente vai fazer mais 4 carreirinhas diminuindo. Então, aqui eu vou fazer, ó, fiz o ponto baixíssimo até aqui no espacinho e vou fazer agora as carreirinhas só com 2 pontos altos. Ó, faço 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, uma corrente e vou fazer assim por 4 carreirinhas, tá? Apenas 2 pontos altos e uma corrente. Vou fazer por 4 carreirinhas e já volto. Terminei aqui as minhas carreirinhas, olha só como que ficou. Olha, já deu uma boa ajustada. Aqui, então, agora, eu fiquei num total de 12 carreirinhas. Não, num total de 16 carreirinhas. Fiz 8, né? Depois fiz mais 4, agora fiz mais 4, só com 2 pontos altos e uma corrente. Agora aqui, eu vou fazer uma carreirinha aqui só de ponto alto. Ó, vou subir aqui 3 correntes, que dá a altura de um ponto alto. Vou vir aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. E aqui eu não vou trabalhar aqui dentro da correntinha, onde a gente fez a correntinha. Já passo aqui pro próximo ponto alto e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Vou pular aqui a correntinha, já venho pro próximo e faço um ponto alto. Então, assim eu vou diminuir mais um pouquinho. Então, aqui, ó, vou trabalhar fazendo ponto alto sobre cada ponto alto, pulando a correntinha. Ó, vai ficando assim, ó. E vou fazer assim por toda a volta. Fazendo ponto alto somente onde temos os 2 pontos altos. Vai ficando assim, ó. Terminei aqui minha carreirinha e ficou assim, ó. Agora aqui, eu vou fazer aqui, ó, ficou bem fechadinho. Vou subir aqui. Então, agora eu vou fazer uma carreirinha de ponto alto, fazendo uma carreirinha de ponto alto em relevo. Então, eu vou pegar aqui por trás, ó, do ponto aqui. Vou fazer um ponto baixo. Faço 2 correntes, que dá a altura de um ponto alto. Agarrou aqui. Ó, pego por trás. Faço 2 correntes, que dá a altura de um ponto alto. E vou pegando assim, ó, por trás. E vou fazer essa carreirinha todinha dessa forma, em relevo. Pegando só aqui por trás, assim, ó. Ó, laçando o fio por trás e fazendo ponto alto. Ó, por trás de cada ponto. Ó, vai ficando assim, ó.
Então, vou fazer essa carreirinha toda dessa forma e já volto. Terminei aqui minha carreirinha, aí ficou assim, ó. Agora aqui, eu vou cortar aqui, que a gente vai fazer agora com fio branco. Agora, com o fio branco, nós vamos fazer a barrinha aqui da perninha. Eu vou inserir aqui o meu fio. E aqui eu vou fazer pontos altos em relevo. Ó, vou pegar esse aqui por fora. Ó, esse aqui eu vou pegar um por fora e outro por dentro. Fiz aqui um ponto baixo, vou fazer 2 correntes, que dá a altura de um ponto alto. Peguei aqui por fora do ponto, laço o fio, e esse eu vou pegar aqui por dentro do ponto. Vai pegando um por fora e outro por dentro. Laço o fio, pego esse aqui por fora do ponto, faço o ponto alto. Laço o fio, venho no próximo ponto, pego aqui por dentro do ponto, faço o ponto alto. Laço o fio, pego por fora, ponto alto. Pego por dentro do ponto, faço ponto alto. E vou fazendo assim por toda a volta. Vai ficando assim, ó. Ó, pego por fora do ponto. Ó, um eu pego por fora do ponto, o outro eu pego por dentro do ponto, fazendo o relevo dessa forma. Eu vou fazendo assim por toda a volta. Terminei aqui minha carreirinha, aí eu venho aqui, ó, na terceira corrente e vou fechar com um ponto baixíssimo. Aí ficou assim, ó. Agora, eu vou fazer mais 5 carreirinhas dessa mesma forma. Aqui eu fiz o ponto alto em relevo por fora, eu vou pegar aqui por fora novamente, fazer em cima dele. Faço um ponto alto aqui em relevo, pegando por fora, vem esse que eu peguei por dentro, ponto alto. Ó, peguei por fora, vou pegar novamente por fora, faço um ponto alto. Que eu peguei por dentro, vou fazendo, pegando aqui por dentro do ponto. Aí, vou fazendo assim, ó, ó, onde eu fiz o ponto alto por fora, eu pego por fora. Onde eu fiz aqui por dentro, eu vou pegar por dentro. Então, é só ir fazendo ponto em cima de ponto. Ó, e vou fazer assim até completar 6 carreiras. No caso aqui eu tô na segunda, vou fazer essa e mais 4 e volto com vocês, pra gente já finalizar aqui a nossa barrinha do macacãozinho. Aí, ó, vai ficando assim. Terminei aqui minhas carreirinhas e agora, olha só como que ficou bonitinho. Agora aqui, eu vou fazer aqui uma corrente e vou fazer aqui pontos baixos por toda a volta. Aqui só para dar o acabamento, para cada pontinho, você faz um pontinho baixo. Ó. Terminei aqui minha carreirinha, aí eu venho aqui onde a gente começou, eu vou fechar aqui com um baixíssimo, e aqui já tá pronto. Aí, embaraçou aqui. Esse fiozinho com uma lãzinha muito fina, às vezes ele... Aqui é onde a gente começou. Ele fica desfiando. E aqui então eu corto. E aqui tá pronto a nossa perninha. Olha só que bonitinho que ficou. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Olha só, o marcador ainda tá aqui. Ó, eu peguei aqui o ponto aqui e dei início e fui fazendo a volta aqui da perninha e finalizei aqui novamente. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar o ponto aqui, ó, esse ponto central aqui, eu começo ele aqui, né, igual eu comecei aqui, ó. Eu começo aqui e vou fazendo a volta igualzinho eu fiz essa aqui, ó, e vou finalizar aqui, tá?
Então, eu tenho que ficar com a mesma quantidade de quadradinho que eu fiquei aqui, eu tenho que ficar aqui também. E o restante é a mesma coisa, né? Da mesma forma que eu fiz aqui, eu faço aqui. Então, aqui nem precisa gravar porque é a mesma coisa. Eu vou fazer aqui a minha outra perninha e já volto pra gente tá fazendo a manguinha, né? E também pra gente tá fazendo o acabamento aqui do macacãozinho. Voltei aqui, olha só, já tá pronto aqui as minhas duas perninhas. Olha que bonitinho que ficou. Agora aqui a gente vai fazer a outra manguinha. Eu já fiz uma aqui, olha que lindinho. E vamos fazer a outra juntos. Então, eu venho aqui, ó. Eu vou começar aqui de baixo. Eu vou vir nesse pontinho aqui, ó. Tá bem aqui embaixo. Ó, vou inserir meu fio aqui dentro. Vou fazer aqui um ponto baixo. Duas correntes, que dá a altura de um ponto alto. E venho aqui no mesmo lugar e vou fazer mais 2 pontos altos. Formando assim um bloquinho de 3 pontos altos. Faço uma corrente. Aí, eu venho aqui, ó, no primeiro pontinho, aqui, ó, depois desse lequezinho aqui, nesse primeiro pontinho aqui, ó. Bem aqui no primeiro pontinho. Aí, eu venho aqui, vou fazer um ponto alto, venho no próximo um ponto alto, e no próximo ponto um ponto alto. Fiz outro bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente. Vou pular aqui um ponto alto, e vou fazer um ponto alto no próximo, mais um ponto alto, mais um ponto alto, formando 3 pontos altos. Pulo, faço uma corrente, pulo um ponto alto, venho no próximo, um ponto alto. Próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E vou fazendo assim por toda a volta, até chegar aqui, ó, onde a gente começou. Terminei aqui a minha carreirinha, aí eu faço uma corrente e venho aqui, ó, na segunda correntinha aqui, onde a gente começou, e vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui eu vou caminhar um ponto baixíssimo até chegar aqui no próximo espacinho. E aqui eu vou subir 3 correntes, da altura de um ponto alto, venho aqui dentro e vou fazer mais 2 pontos altos. Novamente, vamos fazer bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente, 3 pontos altos. E aqui eu vou fazendo bloquinhos de 3 pontos altos por toda a volta. E vou fazer assim, bloquinhos de 3 pontos altos, por 10 carreiras. Aí, depois a gente vai começar a diminuir. Então, aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui. É igualzinha a perninha, né? A diferença, as diminuições vai ser do mesmo jeito. A diferença aqui é só a quantidade. Aqui eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreirinhas de bloquinhos de 3 pontos altos. Aí, eu vou e faço 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas de diminuições, que é onde eu vou fazer um espacinho, eu vou fazer com 3 pontos altos, no outro 2, um com 3, no outro 2, igualzinho a gente fez lá na perninha. A diferença é que eu vou fazer 5 carreirinhas. E aí, depois eu vou fazer mais 3 carreirinhas somente de bloquinhos de 2 pontos altos. Então, eu faço 1, 2, 3, somente com bloquinhos de 2 pontos altos. E em seguida, eu faço uma carreirinha de pontos altos, fechado. E aqui a diferença é que eu vou fazer pontos altos fechados aqui e não vou saltar aquela correntinha. Aqui na perninha, eu saltei aquela correntinha. E aqui eu não preciso saltar, né? Eu posso fazer um ponto para cada pontinho de base, porque não preciso fechar mais aqui. Olha só, já tá bem fechadinho, então não preciso fechar mais. Aí eu faço a carreirinha de ponto, depois a carreirinha de pontos em relevo, e depois eu faço o punho, né? Que é igualzinho eu fiz esse aqui. Então, tá bom? Então, vamos fazer aqui a outra alcinha, da mesma forma que a gente fez a manguinha, né? Da mesma forma que a gente fez essa. Eu vou fazer essa aqui também. Aí, volto pra gente dar o acabamento, né? Dar o acabamento aqui na frente e fazer o coleirinho aqui na parte de cima. Voltei aqui e olha só, já tá prontinho aqui as minhas duas manguinhas. Olha que lindo. Agora, a gente vai fazer o acabamento aqui na frente, pra gente tá colocando os botões depois. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou começar daqui,
de cima, ó, bem aqui. E vou fazer uma carreirinha de pontos baixos, descendo aqui e vindo até aqui. Aí, chegando aqui, eu vou voltar novamente, fazendo outra carreirinha de pontos baixos por cima da que eu fizer, e vou chegar até aqui novamente. Aí, chegando aqui, eu passo aqui por trás, contornando tudo de pontos baixos. Aqui eu vou fazer 2 carreirinhas para ficar mais grossinho, né, pra gente tá colocando os botões. Então, aqui, ó, eu venho bem aqui no pezinho, ó, no pontinho aqui. Faço um ponto baixo aqui. Vou fazer uma correntinha só pra dar altura. E vou vir aqui e vou fazer um ponto baixo. Aí, eu venho aqui, ó, em cada espacinho desse aqui, eu vou fazer 2 pontos baixos. Ó, em cada pontinho alto desse aqui deitado, ó. Faço 1, 2, 1, 2, 1, 2 pontos baixos. Olha só. Vou fazendo, ó, dessa forma por toda a volta. Ó, para cada pontinho eu faço 2 pontos baixos. Chegando aqui no pontinho, a gente continua fazendo a mesma coisa. 2 pontos baixos. Aqui eu tenho só um ponto baixo aqui, ó. Ponto baixo. Então, faço um ponto baixo. Aí, venho aqui e faço 2 pontos baixos. Ó, vou fazendo assim, contornando toda essa parte aqui. Ó, vai ficando assim, ó. Então, eu vou contornar aqui, ó, vou contornar toda essa parte. Vim aqui até aqui embaixo, contornar aqui também, subir. E vou vir chegar até aqui, né? Igual eu expliquei pra vocês. Chegando aqui, eu volto contornando tudo. Aí, eu contorno essa parte aqui também. Aí, eu volto só pra gente fazer aqui fazer aqui a gola. Eu vou fazer dessa mesma forma aqui, ó. Vou fazer aqui 3 ou 4 carreirinhas. Aqui, ó, do pontinho. É a mesma coisa que tá aqui, ó. Que a gente fez aqui no punho. Esse pontinho, que é em relevo. Eu vou fazer um pra dentro do ponto. No caso aqui vai ser pontos baixos, né? Vou fazer um pontinho pegando por dentro e outro pontinho pegando por fora. E vai ficar dessa mesma forma aqui. Então, nem preciso gravar, que é a mesma coisa que eu fiz aqui, né? Só vocês lembrarem que é a mesma coisa que eu fiz no punho e a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, embaixo aqui no pezinho. Então, eu vou contornar tudo de ponto baixo, fazer a minha golinha, né? Eu dou início aqui no início, volto e vou fazer 3 ou 4 carreirinhas dessa aqui. Quando eu voltar, eu explico pra vocês quantas eu precisei fazer. E aí, eu volto com o macacãozinho pronto pra vocês. Voltei aqui, olha só, já terminei aqui todo o meu macacãozinho. E aqui, igual eu falei pra vocês, que eu ia fazer 2 carreirinhas de pontos baixos, não precisou fazer 2, eu fiz apenas uma carreirinha. Eu comecei aqui, fazendo a carreirinha de pontos baixos, subi fazendo e rodei aqui na gola, fazendo tudo aqui em pontos baixos e finalizei aqui. Aí, eu vi que não tinha necessidade de fazer mais uma carreirinha. Aí, aqui, como eu expliquei pra vocês, eu fiz apenas esse pontinho aqui, ó, do punho. E aqui eu fiz só 3 carreirinhas. E aqui eu já coloquei os botãozinhos também. E esses botões aqui, eu vou, olha só. Eu transpasso ele aqui mesmo no pontinho. No último pontinho, eu transpasso o botãozinho. Aí, eu contei mais ou menos 5 carreirinhas e coloquei um botão, ó. 5 carreirinhas, coloquei mais um botãozinho. O botãozinho é pregado desse lado de cá, né? E aí, transpassa desse lado de cá. Olha só como que ficou bonito. Olha só. Aí, vem até aqui com a carreirinha de botão. E assim, o nosso macacãozinho está pronto. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Peço a vocês para se inscrever no meu canal, curtir e comentar o meu vídeo. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!